essa primeira cena do capítulo 10, versículos 40 a 42, é apenas uma espécie de transição que introduz, ao mesmo tempo conclui o episódio anterior e introduz o episódio seguinte. E o episódio que ele introduz aqui, no caso, é o da ressurreição de Lázaro. E aí, então, depois dessa primeira, vem uma segunda cena que apresenta Jesus, que sobe até a Judéia, capítulo 11, versículos 1 a 16. E a terceira cena apresenta Jesus e Marta, já dialogando, o leitor ainda não sabe, mas dialogando fora do povoado de Marta. Então, capítulo 11, versículos 17 a 27. E aí é que vem, então, a cena seguinte, que é a vez de Maria, a irmã de Marta. Nós já lemos o texto, mas como nós lemos na semana passada, então a gente precisa retomar essa parte para poder, inclusive, a leitura do texto, inclusive, para que nós possamos nos situar de fato. Então, diz o seguinte, capítulo 11, versículo 28 a 37. Tendo dito isso aqui, o que foi isso que foi dito? Justamente a profissão de fé de Marta. No versículo 27, ela diz: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Então, na cena de hoje, nós temos o versículo que começa no versículo 28. A ligação com a cena anterior é justamente essa introdução. Tendo dito isso, né? Tendo dito que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ela, Marta, foi chamar Maria, sua irmã, falando em voz baixa: o mestre está aí e te chama. O próprio relato não diz que Jesus mandou chamar Maria. Aqui nós estamos diante de estaríamos diante de uma deliberação de Marta, ou o que seria isso, né? Então, o relato não diz, mas aqui talvez seja uma espécie de lacuna, é isso que eu quero dizer. Estou aqui variando. Então, assim, embora o relato não diga, mas a Marta certamente não inventou isso. É porque o narrador deixou essa lacuna, mas certamente o que está implícito é que, de fato, o mestre estava chamando Maria, né? Então, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava do lado de fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Então, só aqui é que a gente sabe que aquele encontro com Marta tinha sido do lado de fora do povoado. Jesus não entrou no povoado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu, e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela, ficou interiormente comovido e perturbou-se. Ele perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. Jesus verteu lágrimas. Os judeus, então, disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? Então, assim termina a quarta cena, que é a cena na qual retomamos o relato como um todo, hoje. E a quinta e última cena
é a ressurreição de Lázaro, a partir do versículo 38, do capítulo 11. De novo, Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo, era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal. Ele está morto há 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, ele tinha as mãos e os pés amarrados com faixas e um lenço em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. E vem a sexta, desculpa, e última cena, que é o complô contra Jesus. Capítulo 11, versículos 46 a 53. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus, então, reuniram o sinédrio e discutiam: que vamos fazer? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá ele permaneceu com os seus discípulos. Então, vamos aqui recomeçar pela cena de Marta. Eu vou partilhar o texto em si, né? Acho que dá para ver, né? Todo mundo está vendo aí o texto do Evangelho? Desculpa. Quando todo mundo consegue ver aí a minha tela, o texto aí da minha tela? Estamos vendo, sim, padre. Certo. Então, assim, Ok. então aqui, Marta, né, tendo recebido a instrução da fé, aquela que Jesus diz a ela, o que Jesus disse a Marta? Jesus disse a Marta que disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ao que Marta responde com a profissão de fé, que é a mais alta em todo o Evangelho joanino, porque é aquela que o autor deseja, né? E ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, depois desse diálogo com Jesus, Marta acha bom que também Maria aproveite a oportunidade e lhe diz ao ouvido: o Mestre está aqui e quer falar contigo. E aí, então, isso nos versículos 28 a 31, e aí a gente fica sabendo que aquele encontro que ocorrido entre Jesus e Marta havia sido do lado de fora do povoado,
elas devem sair do povoado. Essa saída também é uma saída, sim, é uma saída simbólica, é um gesto que tem um significado, né? No povoado estão aqueles que só podem oferecer a elas os lamentos fúnebres e as condolências, e ali do lado de fora do povoado está aquele que pode realmente lhes dar uma resposta diferente da resposta dos judeus. E nos versículos 32 a 34, Maria, melhor dizendo, vai até Jesus, e aí ele diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. São as mesmas palavras de Marta. As perguntas das pessoas podem ser as mesmas, mas as respostas de Deus, elas são diferentes. Maria recebe uma resposta bem diferente daquela que foi dada a Marta. A Maria, Jesus responde de uma outra maneira: onde o pusestes? Ou então, pode-se dizer, ele ficou interiormente comovido e perturbou-se. João aqui, o autor do Evangelho, é um narrador onisciente. Ele é capaz de mostrar para o leitor o que se passa no interior de Jesus, do personagem principal da narrativa dele. Então, assim, ele se agitou e se perturbou é a mesma expressão que ocorre também no versículo 38. Essa é a chamada perturbação, a emoção profética. Jesus demonstra essa emoção profética diante do sofrimento ou diante da morte como manifestação do poder das trevas. Perturbar-se é o verbo que João usa para a reação de Jesus diante da sua hora, capítulo 12, versículo 27, e diante da traição também, capítulo 13, versículo 21. E para os apóstolos, diante da ausência de Jesus e da ameaça das trevas. Então, em Lázaro, Jesus já encara a morte e as trevas. E essa perturbação interior de Jesus é apenas uma prévia da sua hora que está chegando. E então, nos versículos 35 a 37, vale a pena ressaltar que a chegada de Jesus ao sepulcro, sua reação, ele chorou, mas a expressão própria, peculiar, porque existe o verbo claio para chorar, mas aqui o autor não utiliza o verbo que expressa o choro, e em algumas situações o choro como se diz, como um pranto ritual. Aqui o autor diz que Jesus literalmente verteu lágrimas. Não era só um choro fúnebre. Os judeus, assim como muitos outros povos semitas, diante da experiência da morte, batem no peito, se cobrem de cinza e choram mesmo, a voz alta, né? A alta voz, como uma manifestação ritual da sua dor. Se colocam no lugar do morto. Aqui, no caso, Jesus não cumpriu esse ritual. Na verdade, o autor diz que ele verteu lágrimas. Ele estava chorando mesmo, de verdade. Aí alguém poderia perguntar, mas se Jesus era onisciente no Evangelho segundo João, se ele já sabia o que ele ia fazer, que era ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Não teria feito ele uma espécie de encenação na frente dos judeus? E eu respondo de modo algum, porque não é essa a intenção aqui da narrativa. A intenção do narrador, quando nos relata este fato, ou digamos, do próprio Jesus aqui na história,
aliás, não é uma intenção, é uma manifestação da sua humanidade. A sentença que perpassa todo o Evangelho joanino se encontra no versículo 14 do capítulo 1, e o Verbo se fez carne. Então, assim, a expressão grega, o verbo para dizer que ele se fez carne, é o verbo ginomai. Ginomai não significa assumiu a aparência ou assumiu a forma do humano, né? Porque carne aqui é a humanidade, é o ser humano. O verbo se fez carne significa que ele se fez verdadeiramente um ser humano com todas as suas limitações, né? Exceto o pecado, como a gente conhece de outras passagens bíblicas. Mas, assim, o fato de ele ter vertido lágrimas é a mais pura expressão da sua humanidade. Jesus era plenamente humano como nós e se perturbou diante da morte do seu amigo, como qualquer ser humano se perturba diante da morte de uma pessoa amada. O Lázaro era amado por Jesus, assim como suas irmãs, e a sua morte foi por demais sentida por ele. E a ponto de ele verter lágrimas, o autor diz, ele não apenas chorou aquele pranto fúnebre ritual, mas ele verteu lágrimas verdadeiramente como como aquele que ama. Inclusive foi esta a admiração dos judeus, vejam como ele o amava, né? Então é a expressão de um amor. Até mesmo os judeus que estavam ali presentes entenderam do que se tratava esse pranto. Então, não, Jesus não fez uma encenação. Ele verdadeiramente, João já tinha dito que ele se perturbou interiormente, ou seja, ele se comoveu e se perturbou interiormente, e ele verteu lágrimas, e a conclusão é esta: ele o amava. E, de fato, no relato se diz, essa é a terceira vez que se diz que ele amava Lázaro, porque da primeira, quando as irmãs mandam avisar a Jesus, aquele a quem amas está doente. Depois, o próprio narrador diz que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, e aqui os próprios judeus constatam na atitude de Jesus que verte lágrimas. Ele não simplesmente chora um pranto ritual, ele verte lágrimas. Os judeus, os que estão ali presentes, compreendem que ele o amava de fato. Então, o Verbo se fez carne. Jesus não apenas assumiu uma aparência humana, ele sentia como nós sentimos a morte daqueles que ama. Há, inclusive, um salmo ou um cântico que fala sobre isso, né? Que é sentida por demais a morte daqueles que Deus ama. Nos versículos 41 a 42, se diz que retiraram a pedra. Os judeus não eram sepultados à maneira como aqui, na nossa cultura e realidade, somos sepultados hoje. Na verdade, se escolhia uma gruta, e essa gruta era cavada, era organizada, e ali, então, né, e essa gruta era fechada, lacrada com uma pedra. A pedra simboliza a morte, de fato. Quando se lacra a gruta com a pedra, significa que a morte selou tudo aquilo, está selado, não tem mais volta. Não há mais, é como uma situação dramática nossa. Uma situação dramática nossa é ver as pessoas que nós amamos serem enterradas. A gente joga uma pá de terra, literalmente, sobre aqueles que nós amamos, né? Quando temos que entregá-los à terra. Então,
acaba que não é a pedra e a pá de terra não são duas coisas lá muito diferentes quanto ao significado. E então seria quase como se na nossa cultura mandasse desenterrar alguém, desenterre. Então, retiraram a pedra, Jesus levanta os olhos em oração e reza ao Pai: Pai, eu te dou graças porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno a mim, para que creia que tu me enviaste. Jesus sabe que Deus o atende, mas ele reza assim, em voz alta, para que o povo saiba que ele age como um enviado do Pai, para que os que estão ao seu redor compreendam que suas obras são realizadas com o Pai, não são apenas suas. E a convicção que Jesus demonstra na sua oração, eu sei que sempre me ouves, demonstra que não existe uma distância entre aquilo que Jesus pede e aquilo que o Pai lhe concede. E é exatamente isso que dá ao fiel a segurança de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Essa é uma frase recorrente de Jesus no Evangelho segundo João. Tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Porque o Pai sempre escuta o Filho. Não existe distância entre aquilo que o Filho pede e aquilo que o Pai lhe concede. E este pedido de Jesus nem mesmo é um pedido, é muito mais uma ação de graças por esta união que se manifesta na obra que lhe é dado realizar. Então, e essa obra que Jesus realiza, ele realiza para a glória do Pai, nunca é para ele mesmo. Então, versículos até nós estávamos aqui na cena número 4, né? Porque eu tinha pulado, nós estamos na cena número 5. Desculpe, eu fiz essa transição sem nada dizer, né? Então, a partir do versículo 38, nós entramos na cena número 5, que é a da ressurreição de Lázaro. Há quem pergunte, é conveniente falar de ressurreição de Lázaro ou deveríamos falar de uma ressuscitação de Lázaro? Olha, a terminologia não importa, ainda mais porque lá nos evangelhos, o verbo comumente usado para falar da ressurreição de Jesus é levantar, ou então ergueiro, erguer. Então, e esse verbo é um verbo também utilizado em outras situações. Por exemplo, no Evangelho segundo Marcos, quando Jesus toma a mão da sogra de Pedro e ele a ergue. E é o mesmo verbo erguer, é o mesmo verbo usado para falar da sua ressurreição, né? Ser ressuscitado é o mesmo verbo, ergueiro, erguer. Então, essa nomenclatura, criar uma distância dessa nomenclatura não ajuda. O que ajuda é explicar, de fato, o que é a ressurreição de Lázaro e o que é a ressurreição de Jesus, sendo a ressurreição de Lázaro um sinal e algo transitório para um momento, mas que confirma a fé daqueles que creem que Jesus é a ressurreição e a vida. Então, desde o versículo 38, nós já estamos na quinta cena, e no versículo 39, Jesus manda tirar a pedra, né? E ele tem que escutar o protesto de Marta. Só um momento, desculpa. Exatamente. Então, ele tem que escutar. Gente, eu me desculpa aqui que eu fiz uma salada aqui. Calma lá. Eu pulei aqui alguma coisa. Me empolguei e pulei. Então, eu vou voltar aqui. Calma lá. Exatamente. Eu pulei aqui. Então, eu vou voltar aqui ao versículo 38.
que é a ressurreição de Lázaro. E vou voltar ainda mais ao versículo 37, porque eu preciso comentar ainda essa partezinha aqui. Exatamente, olhem, vejam só, ele verteu lágrimas, e aí então, o que os judeus, no versículo 37, dizem é: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Vejam que este relato ele está ligado com essa expressão aqui, abriu os olhos ao cego. Este relato se liga ao relato da cura do cego de nascença. E vejam que, para os judeus, aquilo já foi um ato prodigioso, suficientemente prodigioso, a ponto de eles acharem que quem conseguiu tal prodígio também poderia ter feito com que Lázaro não morresse. Mas vejam que a compreensão dos judeus só vai até aqui, né? Ele não podia também ter feito com que Lázaro não morresse. Quer dizer, é o não morrer que Jesus, na concepção dele, poderia ter conseguido evitar a morte de Lázaro, no máximo, né? E não o que Jesus vai realizar aqui é ainda mais inusitado do que aquilo que eles esperavam. Porque enquanto eles esperavam que Jesus pudesse fazer com que Lázaro não morresse, Jesus vai operar uma coisa maior, ele vai curar a própria morte. Se ele havia curado uma cegueira de nascença, e os judeus, com isso, acreditavam que ele poderia curar a doença de Lázaro para que ele não morresse, mas Jesus vai mais fundo, ele vai curar a própria morte de Lázaro, o que é um absurdo, né? É um absurdo dentro da expectativa dos judeus. E aí, então, é que nós vamos entrar exatamente no absurdo, que é a cena seguinte, a quinta cena, que é a ressurreição de Lázaro. Então, mais uma vez, Jesus ficou agitado no espírito, agitou-se no espírito, significa dizer que ele sofreu uma forte emoção interior, e vem, então, a intervenção de Marta, quando Jesus diz: tirai a pedra. E Marta, então, interveio e disse: já cheira mal, ele está morto há 4 dias. Esta cena aqui de Marta, que contesta Jesus, ela não condiz muito com aquela do versículo 27. No versículo 27, Marta parecia muito segura. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, né? E agora, no versículo 40, Marta não parece muito segura diante da ordem que Jesus dá: tirai a pedra. Então, mas assim, se poderia dizer que o texto ficaria mais reto, mais linear, se não houvesse aquele diálogo primeiro em que ela professou a fé na mais alta categoria, e assim se conseguiria explicar melhor essa contestação de Marta, mas alguns exegetas, né, pensam isso. No entanto, aquela cena primeira em que Jesus dialoga com Marta e Marta professa a sua fé no mais alto grau, ela tem uma finalidade. A finalidade daquela primeira cena do versículo que termina no versículo 27 é mostrar que o que Jesus vai fazer é, antes de tudo, um sinal de que ele é a ressurreição e a vida. Então, a ressurreição de Lázaro demonstra como um sinal que Jesus é a ressurreição e a vida. E foi isso que ele disse a Marta naquele primeiro diálogo lá fora de Betânia. A advertência feita a Marta neste versículo 40, aqui, quando ele disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus,
Essa advertência feita deve ser entendida no seguinte sentido: alguém que crê como você, Marta, e Marta já tinha demonstrado que ela crê de fato, no versículo 27, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, alguém que crê como você não deve raciocinar no nível físico, do já cheira mal, mas no nível da manifestação da glória de Deus. Então, não te disse que se creres verás a glória de Deus? A fé de Marta aqui não está sendo posta em xeque, mas o modo de raciocinar dela, né? Ela que crê não deve raciocinar em termos materiais, do já cheira mal. Ela deve raciocinar no outro nível, que é o da manifestação da glória de Deus. Assim, nós temos o capítulo 11, versículo 4, nós temos também o capítulo 2, versículo 11. E outra coisa também é que aquele diálogo de Marta com Jesus, ele tendia a aumentar o suspense do sinal. Quando Jesus conversa com Marta lá fora do povoado, aumenta no leitor também a expectativa sobre o que ele vai realizar, o que ele vai fazer. E também coloca em relação com o simbolismo do dom da ressurreição e da vida. Jesus é a ressurreição e a vida, e é ele que concede esse dom a todos, da ressurreição e da vida. Agora sim, aqui a gente vai lá para a ideia de retiraram a pedra, né? E a oração que Jesus eleva ao Pai. E depois desta oração, a certeza de que existe uma relação entre aquilo, assim, não há nenhuma distância entre o que Jesus pede e aquilo que Deus concede, que era o que nós estávamos dizendo, né? Foi aquele grande salto que eu tinha dado. Então, Jesus grita com voz forte: Lázaro, vem para fora. Esta passagem aqui, Lázaro, vem para fora, ela paraleliza com o capítulo 5, versículos 28 a 29. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. A ressurreição de Lázaro é uma prévia, é um sinal. O sinal, ele não é a coisa em si, mas o sinal é algo que aponta para a coisa em si. A ressurreição de Lázaro ainda não é aquela ressurreição que o Filho do Homem dá a todo aquele que nele crê, mas ela é um sinal. É aquele que tem o poder de chamar o que está morto há 4 dias à vida, ele tem o poder de vivificar todos aqueles que nele creem. Então, a ressurreição de Lázaro aqui é um mero retornar à vida mortal. Ele vai morrer de novo. A ressurreição que Cristo primeiramente, da qual ele será ressuscitado, e que ele concederá aos que nele creem, é aquela que não é um retorno a esta vida presente, é o ingresso numa vida nova, imortal. Então, o leitor se lembra aqui, portanto, daquilo que Jesus disse no capítulo 5, versículos 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. A escatologia final é o símbolo, a escatologia presente é a realidade. Mas o símbolo não pode ser dispensado, por isso mesmo, Jesus o faz acontecer antecipadamente para que nós saibamos o que ele significa já no presente. O grito de Jesus, Lázaro vem para fora, lembra também outros textos. Por exemplo, no capítulo 10, versículo 3, Jesus diz que as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. Então, Lázaro vem para fora. Lázaro, mais do que qualquer um, até este momento aqui, é uma dessas ovelhas que escutam a voz do pastor, capítulo 10, versículo 3, e que ele a chama pelo nome, como ele diz, e as leva para fora.
vem para fora. Também recorda capítulo 10º, é o bom pastor. É sempre o bom pastor chamando suas ovelhas. Capítulo 10º, versículo 10º, que o capítulo 10º é o do bom pastor. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou então o capítulo 10º, versículo 27. As ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, ao grito de Jesus, Lázaro sai sem demora, com os, versículo 44, com os membros e o rosto ainda envolvidos nas faixas mortuárias, e Jesus ordena: livrai-o dessas faixas e deixai-o ir. É interessante, deixai-o ir. Isso também é um deixai-o ir, desamarrai-o, deixai-o ir. É também uma ordem missionária. Então, ressuscitado, vivendo por Cristo, Lázaro precisa enxergar, caminhar, continuar o caminho da fé e do amor, ajudado pela comunidade. Deixai-o ir, deixai-o prosseguir, deixai-o seguir o seu caminho de fé, de amor, de fidelidade. E aqui também nós pensamos na ressurreição de Jesus. Ela ainda não foi narrada, mas a ressurreição de Lázaro paraleliza com a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitar, não haverá mais nenhuma faixa, nenhum laço de morte que o envolva. Assim, então, fazendo esse paralelo das faixas mortuárias de Lázaro, do lenço que cobre o seu rosto, com as faixas mortuárias de Jesus, e do lenço sudário que cobriu o seu rosto, a gente percebe que a ressurreição de Lázaro é um retorno à vida, mas a uma vida ainda presa às faixas, às amarras da morte, e a ressurreição de Jesus é o ingresso numa vida totalmente livre da morte. A morte não existe mais para ele. E as faixas mortuárias estão pelo chão, o lenço que ele cobriu o rosto está dobrado no lugar à parte. Ele não está mais preso às limitações desta vida presente. Lázaro ainda volta a esta vida. Aqui, o Königs ele faz uma observação seguinte, que para o leitor poderia pensar o seguinte, que a narrativa da ressurreição material, porque foi uma ressurreição material, né? A ressurreição de Jesus não é uma ressurreição material, é uma ressurreição de ordem superior. Mas a de Lázaro é uma ressurreição como volta à vida mortal, volta à vida material. Essa narrativa da ressurreição material de Lázaro não era necessária. Alguém poderia pensar assim, né? A própria profissão de fé de Marta, já no versículo 27, seria suficiente para o leitor que crê que Jesus é o Filho de Deus, que crê que ele é o Cristo, que crê que ele é a ressurreição e a vida. Mas só que aquilo que é material também tem valor. Afinal de contas, o pão material e a vida corporal têm muito valor, e exatamente por isso podem ser símbolos do valor supremo que é Jesus. Quando Jesus, no deserto, foi mostrar que ele é o pão da vida, ele multiplicou, foi o pão material, né? Então, claro que tem sim valor. E ao materializar os seus sinais, as suas atitudes, Jesus demonstra que seus sinais são antecipações do grande dom da vida, que é da vida de Jesus. Esses sinais de Jesus são as primeiras realizações do dom definitivo. Multiplicou o pão para mostrar que ele é o pão do céu, que dá vida a quem se alimenta dele. Ressuscitou Lázaro, no sentido material da expressão, assim como ele multiplicou o pão no sentido material, ele ressuscitou Lázaro para mostrar que aquela ressurreição são as primeiras realizações de um dom definitivo, de uma ressurreição que é algo maior e mais definitivo
do que a simples ressurreição material, física, né? É algo de ordem superior, que supera a própria morte, que é inerente à existência neste mundo, nesta nossa situação somática em que nos encontramos atualmente. Aqui, com o gesto maravilhoso de Jesus, olha, tudo poderia terminar. Capítulo 11, versículo 45, chegou-se à finalidade. Qual é a finalidade do sinal? Não é para despertar a fé? Não é confirmar a fé? Pois olha, ele realizou o sinal e muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Então, a história poderia terminar aqui. Muitos creram nele. Final feliz. Só que a finalidade, o fim último dessa narrativa do episódio de Lázaro, não era mostrar que Jesus tem o poder de ressuscitar Lázaro. Na verdade, essa narrativa ela tem vários clímax. Ela tem o primeiro clímax, quando, no versículo 27, Marta professa a sua fé. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir a este mundo. Então, esse é um clímax. Só que aí a história não termina, ela continua. Marta vai chamar Maria. E aí acontece todo o episódio da ressurreição de Lázaro. E, ao final desse episódio, no versículo 45, os que tinham ido à casa de Maria, chamada Casa de Maria, né? Sabe por quê? Não a casa de Marta, a casa de Maria, viram e creram, viram o que Jesus fez e creram nele. Esse aqui é o grande clímax da história, né? Quando Lázaro ressuscita, claro, que esse é o verdadeiro, é o grande clímax de todo o relato, Lázaro que saiu do túmulo, né? E esta aqui poderia ser uma perfeita conclusão depois desse grande clímax. Os judeus creram nele. Ora, qual é a finalidade do sinal? É para que quem o veja creia em Jesus. Porém, nós temos aqui aquilo que se chama, na análise narrativa, de uma espécie, um tipo de uma nova crise. Se chama de atraso narrativo, porque assim, estava tudo indo bem, aí nós temos um porém. Sabe quando era para quando a gente está muito ansioso para uma coisa dar certo, ela está dando certo, aí vem um porém. Assim se sente o leitor. Então, assim, quando tudo ia bem, vem um porém. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Aqui criou-se um novo nó narrativo, que vai ter o seu desfecho, né? Então, no momento em que Jesus ressuscita Lázaro, ocorre uma nova crise, surge um novo problema. E esse novo problema vai ter também o seu desenlace. Esse novo nó vai ter o seu desenlace. Então, versículos 46, na verdade, né, a partir do versículo 46, os chefes dos sacerdotes, que são os saduceus, né, os sacerdotes provinham da classe dos saduceus, e seus chefes de um grupo seleto entre os saduceus, né? Então, os chefes dos sacerdotes, isto é, os saduceus, aquele grupo religioso do judaísmo que vivia concentrado na Judéia, Jerusalém e seus arredores, né? E que eram a aristocracia do país, juntamente com os fariseus, realizam uma reunião no Sinédrio, que é o Alto Conselho, para deliberar sobre o que fazer com Jesus. Padre Clodomiro, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, né? Eles não acreditavam na ressurreição. Isso.
olhar aqui. Eles eram um daqueles 4 partidos religiosos do judaísmo que eram muito conservador do ponto de vista religioso, que não acreditavam em anjos, nem em demônios, nem em ressurreição. Mas ali Jesus tinha realizado um sinal material. Eles não acreditavam na ressurreição da carne, né? Naquela ressurreição espiritual, através da qual o fiel ingressaria numa existência imortal, né? Que é a ressurreição como a de Jesus. Era nessa aí que eles não acreditavam. Só que agora eles estavam diante de um fato incontestável. Havia um morto que Jesus ressuscitou no sentido material, né? Material, e este morto estava morto fazia 4 dias. Quando alguém está morto há 4 dias, significa que está morto, morreu, mortinho da Silva, né? Então, embora eles não acreditassem na ressurreição final, eles estavam diante de um fato incontestável, de uma ressurreição material. É bom a gente distinguir que a ressurreição final, ela não é da mesma categoria que a ressurreição de Lázaro, ela é da mesma categoria que a ressurreição de Jesus, né? Então, a ressurreição de Lázaro é um sinal material da ressurreição final. E eles podiam negar que existe a ressurreição final, mas eles não podiam negar que Lázaro estava ressuscitado, porque ali estava um fato material diante deles, né? Mas a reação deles não foi a de considerar isso. A questão é que eles se reuniram no alto conselho, que é o Sinédrio, e no tempo de Jesus existiam fariseus e também escribas neste conselho, e também a gente não pode descartar que, ao fazer alusão aos fariseus aqui, João também esteja pensando na situação da sua época, da época em que ele escreveu o Evangelho, da rixa entre a sinagoga e a igreja, e a sinagoga que era domínio dos fariseus, né? Então, assim, João antecipa aqui praticamente a sessão do Sinédrio, que foi presidida por Caifás, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65. E os paralelos sinóticos, né? Porque lá também se fala em Caifás. Só que em João, essa reunião é antecipada, ela não acontece no Evangelho segundo João durante o processo de Jesus. Ela acontece antes, ela é exatamente o complô. É o momento em que se decide que Jesus vai entrar em processo de condenação. Ela não faz parte do processo em si, ela antecede o processo. Em João, nos sinóticos, essa reunião de Caifás, ela está dentro do processo que conduz à morte de Jesus. Marcos 14, 53, 65. Na cena sinótica do Sinédrio, Caifás condena Jesus por causa de sua pretensão messiânica e sua identificação com o Filho do Homem. Aqui, no Evangelho segundo João, Caifás profetiza sem querer que Jesus será o Messias anunciado. Por exemplo, no profeta Ezequiel, capítulo 34 a 36. Sobre isso nós já comentamos lá no capítulo, quando comentamos o capítulo 10º, né? Que Jesus, ele é o Messias anunciado por Ezequiel, que reunirá, é o pastor que reunirá o rebanho de Israel, né? Então, sem querer, Caifás aqui, ele profetiza, mas sem querer, não é que ele queira, ele não é como se dissesse, é como se dizer assim, o poder de Deus é tal que até mesmo aquele que se rebela contra o seu filho, Deus faz profetizar, né? Mesmo sem querer. Então, assim,
nós encontramos aqui uma primeira ironia nesta cena. No momento em que o Evangelho de João foi escrito, os romanos acabaram de vir destruir o lugar. Qual era o medo dos judeus aqui? Olha, o medo dos chefes judeus era esse, olha. Os sumos sacerdotes se reuniram em Sinédrio e disseram: se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Por ironia, né, isso aconteceu. E mesmo eles tendo matado Jesus, isso aconteceu. Quando o Evangelho de João estava sendo escrito, essas coisas ou haviam acontecido havia pouco tempo, ou estavam em pleno acontecimento, né, da nação de os romanos destruírem o lugar santo, isto é, o templo, e também destruírem a nação. Não deixa de ser uma ironia joanina. E esta não é a última ironia do Evangelho joanino. E nos versículos 49 a 52, Caifás observa astuciosamente, né? Ele diz: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás era o sumo sacerdote em função naquele ano fatídico. Ele foi sumo sacerdote do ano 18 ao ano 36. E a sua palavra tinha valor de profecia. É outra ironia joanina. Sem o querer, Caifás fala a verdade. Afinal, como sumo sacerdote, ele profetiza. Aqui nós vemos na palavra que ele diz assim: Caifás não falou, no versículo 51, isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. Ele foi sumo sacerdote do ano 18 ao ano 36. Depois da Páscoa de Jesus, ele ainda continuou a ser sumo sacerdote. E o narrador, ele comenta: e não pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Isso aqui não foi Caifás que disse, né? Mas é o narrador que está dizendo. E o narrador está dizendo o que Caifás disse, mesmo sem querer, era É a verdade. universalidade da salvação, né, Padre? Como? Quer dizer, na É a universalidade da... universalidade da salvação. E é exatamente aqui que se confirma a profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 36, a qual Jesus tinha feito alusão no capítulo 10º, de reunir suas ovelhas, de reunir as ovelhas dispersas. Então, e também aqui, o termo disperso não é uma referência simplesmente aos judeus da diáspora, porque disperso, a palavra diáspora e o verbo aqui, né, e o adjetivo verbal aqui, tem o mesmo campo semântico, mesmo campo, até mesmo a raiz, né, vamos dizer, etimológico, vai dizendo. Mesmo assim, aqui não se está fazendo alusão simplesmente aos judeus da diáspora, e sim a todos os cristãos, porque já na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, os cristãos são tratados como os da diáspora. Então, nas orações eucarísticas da missa também se fala de reunir todos os seus filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro, né? Então, não, aqui está a alusão a reunir os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro, não é uma alusão aos judeus, mas aos cristãos, que não se restringem aos judeus. São judeus e também pessoas de outras nações, de outras raças e línguas, né? Os filhos de Deus são aqueles que não nasceram da carne, os que creem no seu nome. O próprio prólogo do Evangelho segundo João
diz: todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, reunir os filhos de Deus que estão dispersos, né, é uma alusão a os filhos de Deus que estão dispersos, é uma alusão a todos aqueles que, de todas as partes do mundo, né? Não é só a nação, não é só a nação, mas são todos aqueles de todas as nações do mundo que creem em Jesus, porque capítulo 1, versículos 12 a 13 diz: a todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aqui, sem querer, o Caifás, né? Porque não adianta se opor à vontade de Deus, sem querer, Caifás, inclusive, profetiza. E aí, também um cuidado que nós temos que tomar com relação, quando observa isso, antes de passar os versículos 53 a 54, ele observa que temos que tomar um cuidado para não cairmos no globalismo pós-moderno. Então, convém observar que reunir os filhos de Deus dispersos não é o mesmo que arrebanhar a humanidade. A universalidade da fé cristã é condicionada pela adesão a Cristo e ao seu Pai. Filhos e filhas de Deus dispersos são aqueles que creem no Cristo. Aqui nós não estamos diante de uma apocatástase, que era o pensamento do grande Orígenes, segundo o qual, no fim do fim, nós iríamos ter uma conversão total, inclusive dos seres infernais, né, a Deus. Mas esse é um pensamento que não tem base na teologia cristã, propriamente dita, né? Então, os filhos de Deus dispersos são aqueles que creem, que aderiram ao Cristo e ao seu Pai. Aí nós temos versículos 53 a 54, a partir deste dia, decidiram matar Jesus. Eu até coloquei. Olha, a atitude de uns foi crer. A ressurreição de Lázaro, ela teve como resultado, da parte de uns, creram nele. Da parte de outros, decidiram matar Jesus. Então, naquele dia, no dia em que Jesus ressuscitou Lázaro, aquele mesmo dia em que ele ressuscitou Lázaro, as autoridades decidem ou planejam matar Jesus. Nisso consiste o progresso realizado desde o capítulo 8º, versículo 59, passando pelo capítulo 10º, versículo 31 e 39, onde se diz que eles queriam matar Jesus. Eles queriam. Uma coisa é querer. Eles estavam querendo matar Jesus. Mas aqui se diz que eles decidiram. Então, agora sim, a sentença de morte de Jesus já está escrita. Porque no capítulo 8º, versículo 59, capítulo 10º, versículos 31 e 39, isso aí ainda era um desejo. Agora é um fato consolidado no coração deles. Eles estão decididos. Jesus tem que morrer. E não apenas Jesus, né? Não apenas Jesus. Depois a gente vai ver que eles também têm que matar Lázaro, porque Lázaro é uma prova material. Então, diz assim, aguardando a hora, Jesus se retira com os discípulos para uma cidadezinha chamada Efraim, numa região deserta ao norte de Jerusalém. Essa Efraim aí, talvez ela seja a Ofra de Josué, capítulo 19, versículos 49 a 50. O que poderia ligar ainda mais aqui no Evangelho segundo João,
Jesus a Josué, porque o nome de Jesus é uma versão aramaica do nome de Josué, do hebraico Josué, né? Ambos têm o mesmo significado, né? Salvação, a salvação que Deus concede. No Evangelho segundo João, a missão de Jesus começa em Bet-Abara, onde João Batista batizava, e foi onde Josué atravessou o povo. É ali que também começa a missão de Jesus, onde começa a entrada de Josué na Terra Prometida. E aqui, no último momento, a retirada de Jesus a Efraim, talvez essa Efraim seja a Ofra de Josué 19, capítulo 19, versículos 49 a 50, que ainda coloca em paralelo ainda mais, né, Jesus e Josué. E este finalzinho aqui, olha, por isso Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus, ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, lá ele permaneceu com seus discípulos. Esta aqui é a moldura, juntamente do relato, de todo o relato, juntamente com esta passagem aqui. São as duas, tudo começa com uma alusão à retirada de Jesus, né, e a sua permanência nesse retiro ao qual ele foi, e tudo termina exatamente com uma retirada de Jesus e sua permanência nesse retiro para o qual ele se dirigiu. E assim, então, dali ele vai aguardar a sua hora. Seus últimos instantes estão neste mundo, estão chegando, né? E a narrativa do Evangelho vai mostrando como a situação vai ficando cada vez mais tensa e cada vez mais insustentável, né? Na relação com os chefes dos judeus. E por uma questão de tempo, a gente vai voltar aqui para vocês, para que se alguém quiser conversar, comentar, ainda tem uns minutinhos antes de vocês irem à celebração com o Dom Jacinto. Você vai ter que tomar um banho e sair correndo. A gente já está banhado, já está arrumado. O último sinal de Jesus foi a ressurreição de Lázaro, Padre Clodomiro? É o último sinal, porque a ressurreição de Lázaro, ela é como que o coroamento, ela é o ponto mais alto, né? Veja que os judeus que estavam lá na casa de Maria, né? Em Betânia, esses judeus, eles viram assim, olha, aquele que abriu os olhos ao cego, não poderia também ele não ter deixado que Lázaro morresse? Então, se abrir os olhos a um cego de nascença, para ele já tinha sido um prodígio, né? Agora, ressuscitar um que está morto há 4 dias e já cheira mal, eles nem esperavam por isso, né? Seria Então, há uma verdadeira escalada. Os sinais que Jesus opera no Evangelho segundo João, eles vão cada vez mais crescendo em nível de dificuldade, não é isso? O nível de dificuldade vai se tornando cada vez maior. É como se ele passasse de um nível ao outro, né? Que começa desde as bodas de Caná, a transformação da água no vinho, até a ressurreição de um morto. Primeiro sinal de Jesus. É o último sinal, e é na ressurreição de Lázaro que no mesmo dia em que ele ressuscitou Lázaro, os chefes judeus decidiram, porque antes eles só queriam, mas eles decidiram matá-lo. Até a transfiguração no Monte Tabor, não é? Que ele quis se mostrar realmente que era Jesus. Não é? E mesmo assim, ainda duvidava. Agora, João
não faz alusão à transfiguração, né? A transfiguração é um relato dos evangelhos sinóticos, Marcos, por exemplo, né? João contém essa passagem. Do evangelista João é para quem já entendeu os outros, né? É uma coisa desse tipo, assim. É exato. João, é provável que o leitor de João conhecesse, por exemplo, Lucas, né? E o Evangelho segundo Lucas já tinha sido escrito com base no Evangelho segundo Marcos, né? E então, gente, está perto da celebração. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde. Eu sou Renato. Oi, Renato. Estou participando pela primeira vez. E como participante de primeira vez, eu tenho um monte de dúvida. Algumas dúvidas talvez bem bestas assim para vocês, bem básicas. Mas me chamou a atenção de todos eles serem judeus. E em algumas passagens, algumas não, boa parte da passagem, falar, ela veio junto dela os judeus, ou estavam alguns judeus com ela e tal, como se ela também não fosse judia, né? Aí eu fiquei pensando, o que ele quis dizer quando ele fala que é judeu, né? Então, assim, será que ele estava querendo caracterizar de alguma forma que eu não consegui perceber? Entende? Que havia uma separação entre Marta, Maria, Isso, aí, Jesus tipo, junto delas e a vieram os nação. judeus. Deixa eu procurar aqui. Bem no começo ele já fala, né? Que, Aham. tipo, deixa eu ver aqui. Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, né? Aí ele fala aqui no versículo 8, por exemplo, de João 11, né? Que os judeus procuravam apedrejar-te. Então, tipo, os judeus estavam procurando ele, né? Certo, só que eles também são judeus. E aqui, deixa eu ver em outro. Marta e Maria. Acho que quando elas chegaram próximas a ele, vieram com os judeus. Deixa eu só ver aqui, eu estou procurando. Pronto. No 31, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam. Aí continua, né? Sim. Isso dá uma confusão, entendeu? Tipo assim, eu entendo, eles são judeus, os judeus estão procurando eles, só que elas estavam com os judeus. Uai. Exato. É porque judeus aqui não é um conceito moral, não. Judeus é um conceito étnico aqui. Entendeu? Pois é, mas é um conceito étnico que eles também estão ali, sabe? Eu sinto como se a palavra quisesse agrupar esse grupo de alguma forma por diferenciar eles dos demais, entendeu? Tipo, não diz, ela veio com os Isso mesmo, Renato. empregados, se ela tivesse, por exemplo, se ela tivesse com os empregados, ela não veio com os empregados, ela não veio com os colegas, ela não veio com a galera do bairro, eram os judeus. Aí isso eu acho que fica um pouco estranho, sabe? Eu nunca tinha me atentado a isso, mas vendo essa palavra hoje eu fiquei pensando nisso. Exato. Eu acho uma observação muito oportuna, porque aqui este conceito em João, primeiro, ele não é um conceito moral, porque senão a gente poderia pensar, judeus são só os que queriam matar Jesus? Não são. Também tem hora que que os judeus observam como ele amava Lázaro, né? Aqui os judeus, eles são um conceito étnico, são os habitantes da Judéia, porque Israel tinha 3 grandes territórios, mas tinha mais do que isso, né? Tinha a Galileia, a Samaria, a Judéia, e tinha outros territórios também anexos. Uhum. E os judeus eram os habitantes da parte mais sul do país, a Judéia, especialmente aqui, onde estava Jerusalém, Jericó, né? Esses lugares aí de peregrinação. Jerusalém, especialmente a capital da fé, onde se encontrava o Templo Nacional, para onde todo mundo acorria nas festas ligadas, nas mais importantes festas, vamos dizer assim.
E judeus não é um conceito moral, mas também judeu aqui não é como se diz, o discípulo de Jesus. Os judeus, eles estão ali na Judéia, ora eles acreditam em Jesus, ora eles não acreditam, né? A fé que eles professam, em nenhum momento da narrativa do Evangelho, é uma fé suficiente para que eles sejam tidos como discípulos de Jesus. E por isso, então, essa nomenclatura de João, que diferencia essa categoria de gente que varia desde uma hostilidade a Jesus até uma fé, mas uma fé imperfeita. Então, eles não são como Marta e Maria, como Marta, Maria e Lázaro. Embora Marta, Maria e Lázaro sejam judeus étnicos. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Pronto. O Não, que eu mas fiquei assim, pensando foi o o próprio seguinte. Jesus, supondo que ele seja de Belém, né? Supondo que ele seja de Belém, Belém da Judéia. O que eu fiquei pensando foi o seguinte: talvez étnico todos eles são, então não daria para caracterizar de forma étnica. Pelo que eu entendo na leitura, né, o que eu posso perceber é que talvez seja uma diferenciação entre aqueles que estão, né, dentro da profissão de fé de Jesus Cristo e aqueles que não estão. Por exemplo, Jesus, Marta, Maria, não, Maria no caso aí, irmã de Marta, né? Lázaro e todos os discípulos estão na profissão de fé de Jesus. Isso. E aí, quem não está, independente de ser amigo ou não ser, o evangelho trata como os judeus. É como se eles, neste momento, já não pertencessem mais ao judaísmo. Pelo menos é esse o sentimento que eu tenho, sabe? É esse mesmo sentimento, no caso, nesse sentido, porque é o seguinte, que a gente tem que pensar que o Evangelho joanino é um texto já dos anos 80, 90, entendeu? Dos anos 80, dos anos 90. Então, nos anos 90, a identidade da igreja já está perfeitamente definida em relação à identidade da sinagoga. Os judeus, eles são os praticantes do judaísmo na sinagoga. Sim. Então, quando João escreve, ele também usa de anacronismos. Ele não está fazendo somente referências históricas diretas aos tempos de Jesus, não. Ele também está ligando o tempo de Jesus com o tempo da igreja dele, a qual ele está escrevendo. Ele está escrevendo para uma comunidade, né? E ele está falando... Até porque já existe... Eles já se consideram cristãos, né? Que não conheceu Jesus, né? Ele está escrevendo para uma comunidade que não conheceu. Então, essa observação é oportuna, sim, no sentido de que os judeus aqui, eles são os habitantes da Judéia, mas, ao mesmo tempo, eles são uma categoria de pessoa que eles variam desde uma hostilidade a Jesus, querem apedrejá-lo, até uma fé imperfeita. Eles acreditam, vê o sinal e acreditam, né? Mas não se enquadram na categoria de discípulo, porque para ser discípulo de Jesus não é uma fé qualquer, não é uma fé de momento que torna a pessoa discípula. Então, a esse grupo que é étnico, lá da Judéia, da região de Jerusalém, onde Jesus opera seus grandes sinais, os maiores sinais que Jesus operou foi na Judéia, né? Foi lá que ele fez o homem enfermo ficar curado, pegar a sua cama e andar. Foi lá que ele abriu os olhos ao cego, e também foi lá que ele ressuscitou o morto que fazia 4 dias. Então, os 3 últimos e grandes sinais que ele realizou ali, vamos dizer, ele realizou lá na Judéia, né? Os 3 grandes sinais. E aí, então, esse grupo tinha hora que acreditava momentaneamente nele, mas não era uma fé que levava a professar que ele era o Cristo e o Filho de Deus. Era uma fé superficial. No Evangelho segundo João, existem níveis de fé. Aquela a que os judeus chegaram nunca foi a fé que verdadeiramente torna a pessoa discípula de Jesus. A fé que torna a pessoa discípula de Jesus é a do capítulo 20, versículos 30 a 31. Jesus é o Cristo e o Filho de Deus.
e aquele grupo que ele denomina judeus nunca chegou a esse nível de fé. E acaba que esse grupo é a expressão da sinagoga, que no tempo em que João escreve o seu evangelho, não tem boas relações com a igreja, certamente, com a igreja de João. Entendi. Temos que ir, padre, porque a Aldeci vai fazer o comentário. Tá bom, não, eu tô... Opa, é isso. Obrigada. Vamos Dá terminar. vontade, padre, é da gente ficar aqui. Vamos levar essa discussão para o próximo Para a encontro. próxima. Daqui a 15 dias, né, padre? Vamos continuar. E outro dia não vai ter problema de horário. Desculpe, viu, Renato? Desculpe, eu sei que você está ansioso, mas é porque nós temos uma celebração com o bispo agora e os catequistas. E aí Não, sem a gente... problema. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo. Deixa eu só apresentar bem o Renato, ele é amigo do padre Fabrício, né? Era de Fortaleza. E o padre Fabrício disse para a gente incluí-lo no grupo, que ele estava interessado, viu? Então, hoje é o primeiro dia dele, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu estou achando estranho porque só tem eu e o padre, eu acho que de homens, a gente deveria ter mais homens, né? Participando, Não, mas aprendendo. Mas tem. Fred aparece, temos que aparecem aí também, às vezes. Viu? Pois muito obrigado, professor. Vamos lá, então. Vamos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Filho do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, padre Fabrício. Obrigada, Ô, padre Clodomiro. Padre Clodomiro.